Vamos falar com o economista do Observatório da Fiesc, aqui em Santa Catarina, Bruno Riamen, que ele nos atende agora para falar sobre isso. A indústria de Santa Catarina criou 40,3 mil empregos neste ano até o mês de maio. E, no entanto, Fábio, tem uma desaceleração na criação de vagas agora em maio. Bruno, bom dia. Bom dia, Fabiane, bom dia, Saul, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, você tem os números detalhados, né? Esse crescimento, né? Ou seja, essa criação de 40,3 mil empregos até o mês de maio e em maio começa uma desaceleração. Que efeito é esse, Bruno? Bom, a gente percebeu aí que a indústria conseguiu gerar esses 40,3 mil empregos no acumulado do ano, que é bastante importante, né? Só que quando a gente vai olhar para o mês de maio, especificamente, a gente vê alguns resultados um pouco misturados. Por exemplo, a gente vê que o setor da construção civil gerou 11 mil empregos no ano, né, e também, né, no mês de maio foi bem, mas com destaque especificamente para setores como o de TIC, né, que tiveram uma geração de emprego de mais de 300 vagas, né, com fabricação de equipamentos de comunicação, porém outros setores, como o setor de têxtil, confecção, couro e calçados, acabou recuando, né? E isso muito em função também do fim, né, da fabricação da coleção de outono e inverno, mas e que mostra que é um cenário de decrescimento ou de arrefecimento do mercado de trabalho em Santa Catarina. Tá, bom dia, Bruno. Mas isso é um movimento natural ou algo mudou no cenário que a gente ainda não está percebendo? Não, certo. Algumas coisas estão acontecendo. Se a gente olhar para fora, para a gente observar o que o mundo está vivenciando, a gente tem alguns conflitos geopolíticos aí. Sim. Que a gente bem conhece, né? A questão dos conflitos não se encerra nela mesma, tem efeitos econômicos, assim como a atuação do governo americano com a anunciação, né, de tarifas, e que depois ele recuou, mas isso tudo gerou um grande burburinho internacional. E aqui dentro do Brasil a gente tem um cenário que é específico do Brasil, por diversas questões, e principalmente para atacar a inflação que estava subindo ali no final de 2024, o Banco Central iniciou ali por setembro e vem até agora, né, a gente viu na última reunião do Copom, uma elevação da taxa de juros que chega ao patamar de 15%. O que isso significa? Que o crédito está mais caro para o industrial e para as empresas, né, em geral, e isso faz com que haja um efeito de contração. E os efeitos do aumento de juros, que ele já vem lá desde o ano passado, como eu falei, eles não acontecem no mês seguinte, eles vão levando tempo, né? Então, provavelmente nós estamos sentindo o primeiro, o segundo, o terceiro aumento lá de 2024 agora. Né? Eles demoram alguns meses para fazer e surtir efeito na economia. E como a gente aumentou desde setembro do ano passado até agora, a gente ainda vem aumentando, espera-se que a gente vá ter um período de retração aqui dentro da economia catarinense. Olha que interessante isso, né? Todo o movimento mundial, né? O que acontece, os efeitos na cadeia. Que chega até aqui no nosso estado, na sua cidade aí, né? Onde você está aqui, que não tem nada a ver diretamente com o que acontece nas guerras, no mundo lá fora. Agora, Bruno, esses efeitos, né, de tudo isso que você já pontuou, ao longo de quanto tempo a economia e o mercado financeiro aqui a gente vai ainda sofrer os impactos? Bom, a gente entende, né, que as taxas de juros esse ano vão continuar elevadas, né? Ou seja, o Banco Central, para impedir que haja uma desancoragem da expectativa de inflação, né? O que significa? Que a economia, que todos os setores da economia não esperem que a inflação vá aumentar, né? Então o Banco Central tem que passar uma credibilidade de que ele está cuidando disso e que não vai haver aumento de preços que prejudique a atividade econômica, né? Ele vai manter essa taxa de juros elevada por alguns meses ainda, talvez até o final do ano. E isso significa que para esse ano a gente pode esperar sim que haja uma atividade um pouco mais tímida, né? Muito embora no acumulado desse ano a atividade econômica em Santa Catarina tenha crescido 7,1% e nos empregos industriais a gente tenha sido o terceiro estado que mais gerou empregos. Pois né? Então, mas parece meio contraditório, né? É um cenário que é muito complexo, né? Eu acho que o que diferencia Santa Catarina do Brasil, né? E claro, né, só para deixar claro, a gente realmente vive um período que a gente tende a crescer menos a nível de Brasil e também isso impacta Santa Catarina. Né? Mas a indústria catarinense ela é bastante diversificada, ela tem um nível de complexidade, ela tem um nível de dinâmica
bastante interessante, o que gera oportunidades de emprego a todo momento e gera oportunidades de negócios, né? Então, o que acontece aqui no estado? O industrial, a economia catarinense como um todo, na verdade, é muito capaz de se adaptar a esse tipo de cenário adverso, seja em alguns setores exportando, em outros introduzindo inovações, como no setor de TIC, né, que muito desse crescimento dos empregos agora em maio é em função de modernização na produção, né, de equipamentos de comunicação. Então, por esse motivo, a gente consegue ver um desempenho um pouco elevado, né, na atividade econômica em relação a alguns outros estados do Brasil. Muito bem. Bruno, o nosso ouvinte Marcos, lá de Curitiba, ele faz a seguinte pontuação aqui em relação à sua entrevista. Ele diz, olha, temos outro cenário que vai de estado para estado, impostos como ICMS, alíquotas, um exemplo é o Paraná, é muito alto o imposto. Já em Santa Catarina, a taxa de imposto é mais baixa e a maioria dos nossos produtos vem de Santa Catarina. O Marcos é lá de Curitiba e ele diz a maioria dos nossos produtos vem de Santa Catarina, Blumenau, Jaraguá do Sul e Gaspar. Isso também influencia? Não, a questão tributária é central, né? Quanto mais condições de tornar o imposto eficiente, deixar ele de maneira mais simples para quem está produzindo, né? Isso vai melhorar o desempenho econômico, né? Santa Catarina é um dos estados que mais arrecada impostos, né? Ou seja, isso está ligado à atividade econômica, industrial, de serviços e o comércio em geral, né? E isso dá um destaque para o estado, né? Com certeza. Quanto melhor as condições para Santa Catarina e qualquer outro estado do Brasil terem de gerir melhor os seus impostos, né, e ter impostos mais simples, né, o empresário na ponta conseguir pagar com mais facilidade, melhor vai ser o desempenho econômico, né, e isso afeta o Brasil como um todo, né. Muito bem, são 7h23 aqui no Jornal da Manhã dessa sexta-feira. A gente está falando com um economista do Observatório, o economista do Observatório Fiesc, que é a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, o Bruno, está conversando aqui sobre alguns motivos, primeiro, de ter gerado 40,3 mil empregos até maio e depois, logo em seguida, em maio, já entrar numa desaceleração. Bom, Bruno, essa curva de maio, ela foi descendente, ela deve voltar a subir? Qual é a expectativa de vocês que conhecem muito bem e estão acompanhando aquilo que influencia na economia mundial e que acaba chegando até nós? Bom, o cenário agora ele é de incerteza, né? E não é só para Santa Catarina, é para o mundo inteiro, porque muitas decisões a nível mundial e até aqui no Brasil estão sendo tomadas, né? E muitas delas em função de questões que fogem, né, ao controle do administrador público, né? Então isso leva essa incerteza também ela impregna a economia, os setores da economia, os agentes de mercado, né? Então essa é complicado de traçar um cenário definitivo, né? O que a gente tem realmente a tendência, né, em função dessas variáveis aí como juros e inflação, da gente ter um crescimento muito mais tímido do que o esperado para 2025, né, no fechamento do ano. Certo. A construção civil deve ser de novo, mesmo que o cenário seja incerto, a construção civil deve alavancar? Olha, a construção civil até agora ela tem demonstrado um desempenho muito interessante, né? E principalmente localizada aqui no litoral catarinense, né? Mas também esse setor, ele, apesar de ser o que mais gerou empregos no acumulado do ano, com 11,5 mil vagas novas, né? Ele tem os seus desafios, porque nesse momento o crédito, né, como os juros do Brasil estão mais altos, o crédito começa a se tornar mais caro. Então, para fazer novos empreendimentos, isso gera um custo para todos os envolvidos na cadeia, né? Então, o que a gente espera? Que a construção, pelo seu dinamismo, né, continue tendo protagonismo, né, até porque já gerou muitos empregos esse ano, mas que a sua atividade também vá decrescendo, né, e o mercado de trabalho também desaqueça um pouco nesse setor. Muito bem. Olha, Bruno, muito obrigado. A gente vai seguir acompanhando, né? Você vai voltar mais vezes aqui ao longo dos próximos meses para ir nos dando as características do mercado, o que pode acontecer e o que não pode. E também, claro, diagnosticando os motivos de crescimento, se houver, ou se não houver crescimento, também os porquês. Muito obrigado pela sua gentileza de nos atender. Um excelente final de semana a todos vocês do Observatório Econômico da Fiesc aqui em Santa Catarina. Muito obrigado. Um excelente final de semana a vocês e a todos os ouvintes. Ficamos à disposição. Certo, obrigado. São 7h.